Magnus Carlsen conquista a tríplice coroa. Ele ainda é o atual campeão mundial de clássicas e nesses últimos dias ele ganhou o Mundial de Rápidas e o Mundial de Blitz hoje. Ele ganhou hoje mesmo o Mundial de Blitz. E ele realmente, cara, é um mago dos finais. É impressionante você olhar e ver que várias posições o Magnus parecia que não tinha mais chances de vencer. Porém, com a sua magia, conseguiu desequilibrar a posição e muitas vezes forçar um erro do oponente no apuro de tempo. Então, eu trouxe aqui para vocês duas partidas para a gente ver. A ideia é que a gente veja mais o final, é que o foco seja no final. E nessas duas partidas ele realmente faz uma mágica para vencer. É impressionante a forma, né? Como que ele ganhou essas posições. A primeira que eu queria mostrar é a partida do Magnus Carlsen contra o Madame 9, um jogador do Azerbaijão, né? Uma das jovens promessas aí do Azerbaijão. O Madame 9 ele deve ser o quê? 2005? Deve ter aí mais ou menos na faixa dos 17 anos. E ele tava voando nessa parte do torneio, se eu não me engano, ele tava com a performance ali de 2.700. Já tinha ganhado de vários jogadores. Algumas pessoas até falaram que o Magnus ele teve um emparceramento mais fácil. Mas o Madame 9 ele tava muito bem ali naquela parte do torneio. E é só olhar o jogo também, a dificuldade que o Magnus ele teve, né? E a partida ela foi um pouco, vamos dizer assim, estranha. Porque o Magnus ele não foi muito incisivo na abertura. E o Madame 9 ele acabou até mesmo pegando uma vantagem na parte de abertura. Mas a gente sabe que o Magnus ele não é um jogador assim de realmente buscar uma vantagem 100% na abertura. Então foi jogada aqui uma defesa Grunfeld, variante do Fianchetto. O Madame 9 aqui ele joga um cavalo C6. O Magnus ele manda esse bispo F4. E esse bispo F4 aqui é o lance que não gostei muito, e na verdade o computador também, né? Claro que pra mim é muito mais fácil falar depois de assistir também os comentários ao vivo do chess.com PT. Não gostei muito do lance, os jogadores que estavam analisando ali também não gostaram, porque o Madame 9 ele joga cavalo captura D4, parece que ele tá entregando um cavalo, não, entregando não, parece que ele tá só querendo ganhar um peão. Porém o peão de C7 ele também tá aqui com algumas ideias, mas a ideia principal do Madame 9 não é nem trocar as peças aqui. Que seria também interessante jogar dama toma D4 ou bispo toma D4. A ideia dele é mandar E5, que é um garfo, para poder recuperar a peça aqui. E no lance 12 o Magnus já está totalmente inferior, né? Se você for olhar, o Magnus ele já está inferior, porque o Madame 9 ele tem o par de bispos simplesmente de graça. Mas o importante é que a partida ela foi seguindo, que ocorreu umas trocas, a gente quer chegar no final, né? E foram tendendo a um final. O Magnus ele isola o peão dele aqui com o peão isolado. Eu achei impressionante também como que o Magnus ele consegue criar jogo, cara. De repente ele já tá aqui aproveitando as casas. O peão isolado ele já não é uma fraqueza, ele já é uma força. E ele foi subindo com a dama, tentando aproveitar. Só que o Madame 9 ele joga muito bem. E eles entram no seguinte final, que é um final de bispo de cores iguais aqui, ó. Madame 9 joga um cheque e volta. Essa decisão do Madame 9 eu não gostei muito, não. Acho que ele deveria ter jogado com torre D2, né? Depois de torre D1 cheque. Atacando o ponto de B2, atacando o ponto de F2, para tentar criar algum problema pro Magnus. Ele sofreu, né? Com aquilo que a gente chama de querer empatar contra um jogador mais forte. Talvez você fique um pouco ansioso para tentar empatar, ver a oportunidade de empatar. Mas a questão é que ele deu a chance do Magnus entrar num final bem interessante, que é esse aqui, ó. Final de bispo de cores iguais. Nesse momento parece que a posição ela vai empatar, a posição é simétrica. Só que na prática, o Carlsen ele joga um lance aqui que coloca muitos problemas pro Madame 9, porque no final de bispo de cores iguais, quem tem mais chance de vencer é quem tem o bispo bom, né? Nesse momento parece que os dois bispos eles são equilibrados, são iguais, mas o lance G5 do Magnus ele coloca um problema estrutural pro Madame 9, né? Já que ele fixa praticamente a estrutura de peões aí do Madame 9 em casas claras no bispo, né? A estrutura do flanco rei. Mas isso não era suficiente para vencer de forma alguma, né? Só que é aquilo. Você vai somando uma vantagem, depois outra, e de repente você vai ficar melhor. H6, o Magnus claramente sustenta a estrutura. Peão toma, peão toma. E aqui eu imaginei, eu não sei se é assim, nossa, se é muito bom,
Mas eu imaginei que o Madame Nova ele fosse jogar o lance F6, cara. Pra realmente tentar se livrar da estrutura ruim. Se livrar desses peões aí do flanco rei, né? Tentar, vamos dizer assim, já empatar. Mas eu acho que ele tentou jogar pra ganhar por um tempo. Esse foi o problema, né? Porque não tem como. Rei F8, aí os dois trazem o rei aqui. O Calcin, ele centraliza bem o rei, o Madame Nova também centraliza. A questão toda é estrutural ainda. A estrutura de peões do Magnus agora faz com que o bispo dele seja melhor. E o Madame Nova ele vai cometer mais um erro aqui, que é um erro grave, na minha opinião. Que ele joga A5, rei pra casa de C3 do Calcin e ele joga A4, cara. Esse lance é muito difícil de fazer, porque você simplesmente coloca mais um peão na casa de cor clara e possivelmente você vai ter que colocar o peão de B também numa casa de cor clara. Então você vai só piorando o seu bispo. O computador ele avalia como igualdade ainda, como chances de empatar, mas o computador ele é um computador, né? Ele já deve estar percebendo aqui que vai ter que sacrificar um peão, talvez, e defender um final com um peão a menos. Porém, o Madame Nova ele vai errar aqui logo, depois de bispo C1, bispo F1, né? Bispo E2. Aí joga bispo B3, bispo para casa de G4, e a ideia já é forçar por trás aqui a manobra, né? Bispo D5, a posição agora ela já é vantagem do Calcin. Bispo para casa de E8, tocando no peãozinho de A4, e depois de B5, a posição ela fica já assim estranha, eu vou dizer, porque o Madame 9 tem um bispo pior do que o bispo do Calcin. A gente sabe desse tipo de finais. Inclusive tem uma partida muito famosa que é Calcin e Firuza, né? O Calcin ele ganha um final assim bem semelhante de bispos de cores iguais. Parecia seco, parecia que não tinha nada, né? E agora vai começar a magia. Bispo E8, bispo para casa de B3. Aí joga rei D3 aqui para tentar agora, quem sabe, buscar o flanco de rei. Rei E4. E aí já dá um driblezinho. Rei para casa de D4. O Madame Nova ele joga esse lance que é legal, esse rei E2. Mas depois de rei para casa de D6, o Magnus simplesmente passa o bispo para outra diagonal. E rei para casa de C5, agora invadindo. Acho que bispo D3 também talvez era suficiente para tentar vencer, tá? Rei E5, bispo C6 e vai cair a casa todinha, né? Contou um pouquinho com a ajuda do Madame 9, o Calcin, né? Mas venceu a partida aqui logo depois, porque começa a cair a casa, começa a cair tudinho e aí, finalzinho, não tem jeito, né? Esse peão passado, aqui, nessa posição aqui, o Madame 9 ele já abandona, porque é impossível ele criar um peão passado. O Calcin colocou ali aquele peão que para os dois e tá avançando com o flanco de dama todinho. E outra partida que eu queria mostrar também é uma outra partida bacana que foi jogada entre o Magnus Calcin e o Shimanov. Eu quero mostrar já no final mesmo, foi essa parte aqui, ó. O Magnus ele uma posição de francesa, inclusive o Magnus jogou muita francesa durante esse torneio. Parece que eu previ, né, que um dos vídeos do canal eu coloquei aí que uma partida que o Magnus vence o Niemann com a francesa, e o Magnus no Blitz, ele, acho que nas rápidas também, ele jogou muitas francesas, jogou E5 em alguns pontos específicos, né, como por exemplo contra o Caruana, ele mandou E5, não jogou a francesa. Mas ele isolou o peão aqui, eles entraram numa posição de francesa das trocas, e o Magnus em um determinado momento isola o peão para poder continuar jogando, né, e tentar ganhar. Era uma partida crítica do torneio essa daqui, porque o Nakamura, o Duda e o Martirosian, né, eles estavam... Não, Nakamura, Duda e Saxião, acho. Eles estavam colando, algum armênio ali estava colando no Magnus, ele tinha que praticamente tentar vencer a todo custo para poder chegar à última rodada que ele jogou contra o Abdul Saturov, precisando empatar talvez para poder ser campeão do torneio. Inclusive ele venceu, né? Então eles entram nesse final. É um final que parece que tá tranquilo, né? Com boas chances. Mas depois do lance E3, que é um lance bem chato, o Magnus ele começa aqui novamente a mostrar a magia dele, né? Porque ele não dá um respiro. E3 força praticamente a captura. O bispo ele entra atacando o cavalo e ameaçando uma ideia de bispo C1. Mas você pode dizer o seguinte, Thales, eu volto o cavalo para F3, e se bispo C1, eu jogo simplesmente um B3, depois C4 e daqui a pouco eu tô melhor, né? O cavalo contra o bispo, bonitinho. Só que depois do cavalo F3 ele não joga o bispo C1 direto. Mas ele joga assim o lance A4. E esse lance é lindo, cara. É um lance muito técnico, né? Porque agora simplesmente não tem mais B3. E aqui o Shimanov ele já erra
já faz um lance que praticamente condena a posição, que é o cavalo E1. E a ideia dele é que depois de bispo C1, ele jogaria cavalo para casa G3, e o Magnus, cavalo D3, né? E o Magnus ao toque praticamente manda bispo captura B2, né? Um golpe lindo, que caiu, vai cair o outro peão, o peão tá avançando fazendo dama, e que já o Shimanov ele já abandona. Muito forte o Magnus. A ideia é que se cavalo captura bispo, parece que foi entregado, o peão avança, o cavalo não segura o peão, cara. Isso é sensacional, ó. Não segura. Pode ir pra qualquer lugar que o cavalo não vai segurar esse peão. O peão ele vai promover. Então, Magnus Carlsen mostrando aí a magia dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Magnus, mais uma vez, conquista a Tríplice Coroa. Acho que é a terceira vez que ele conquista a Tríplice Coroa. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!